Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as dores silenciosas da mulher moderna. Então, se você é uma mulher moderna, com certeza você vai se identificar com as coisas que eu vou falar aqui para você. Hoje eu vou estar recebendo uma querida que eu conheci em Goiânia e que nos identificamos muito com o nosso trabalho, tá? É a Gabriela Machado. Ela é advogada, ela é terapeuta. Hoje em dia ela trabalha transformando a vida de mulheres também, assim como eu. Então vai ser um prazer conversar com a Gabriela aqui, tá? Já já ela entra. Ela teve uma intercorrência lá voltando para casa, pegou um temporal, estava com medo de não chegar, mas chegou. Já já ela está entrando aqui comigo para a gente poder conversar. E enquanto a gente espera a Gabriela entrar, eu vou conversando aqui algumas coisas com vocês. Eu queria perguntar a vocês que já entraram aqui, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se vocês podem compartilhar essa aula com as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar desse tema, porque nós vamos falar sobre as dores, mas também vamos dar algumas estratégias para que vocês possam resolver essas dores. Olá, oi Suzete, tudo bem com você? Silza, até a Camila entrou, olha, Lídia, tudo bem com vocês? Vânia, bom tê-las aqui comigo. Então, quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Respondam para mim se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo e se vocês têm dores hoje em dia. E eu vou falar de uma dor minha que até hoje dói muito dentro do meu coração. Durante muitos anos eu trabalhei num hospital, né? Até o ano passado, durante 12 anos eu trabalhei num hospital de transplante renal e hepático de crianças, de câncer em crianças e grandes cirurgias pediátricas. E no hospital, muitas vezes, assim, eu era PJ, né? Então eu não posso não estar lá. Eu não tenho uma pessoa para me substituir. Os doentes estão lá, né? Então a gente não pode deixar de trabalhar, né? Então muitas vezes eu deixei de ir numa apresentação de Dia das Mães. Até hoje, quando eu paro para pensar isso me faz sofrer, sabe? Eu quero saber, isso é uma dor emocional, sabe? Já aconteceu isso e assim, de eu ficar muito triste de não poder estar vendo os meus filhos, outras crianças lá abraçando suas mães e os meus filhos não me tinham, né? Então a minha mãe ia, o meu marido ia no meu lugar e eu não podia estar presente. Então essa é uma dor minha. Eu quero saber se alguém aqui já sentiu essa dor também, de ter que abrir mão de fazer algo com os filhos por conta do trabalho. Essa é uma dor muito presente na minha vida. Hoje eu não passo mais por isso, então esse foi um dos motivos de eu ter escolhido não trabalhar mais em hospital, de eu fazer o meu próprio horário, de eu trabalhar no consultório e poder manejar minha agenda para que eu pudesse sempre estar com eles nos momentos importantes da vida deles, sabe? Quem aqui compartilha dessa dor comigo? E existem outras dores também da mulher moderna, que é o seguinte: uma delas é esse, né, de trabalhar fora e deixar outras pessoas cuidando dos seus filhos. Eu acho que a maioria passa por isso, né? A maioria das mulheres que tem que trabalhar fora, elas passam por isso, de terem que deixar outra mulher, geralmente, tomando conta do seu filho, e a gente sempre se questiona até que ponto isso vale a pena, né? Até que ponto vale a pena pagar uma outra pessoa para cuidar dos nossos filhos enquanto nós estamos do lado de fora trabalhando. E nem todas têm uma flexibilidade no horário para poder pegar o filho na escola ou levar o filho na escola. Então eu acho que a dor das mães é muito essa, né? Queria que vocês falassem um pouquinho aqui para mim se essa também é a dor de vocês, tá? Gabriela não entrou ainda, eu acho. Deixa eu mandar um convite aqui para ela, tá? Enquanto isso, vocês vão falando comigo. Vou entrar. Fez o barulho aqui. Então, será? Ela entrou? Não, já mandei o convite para ela. Só não sei se ela já entrou. Gabi, se você tiver entrado, já mandei o convite para você, tá bom? Não consigo ver que horas são.
Bom, vocês que estão aqui, vocês já escutaram o que eu falei. E aí, vocês estão se identificando com isso? Outra coisa que me afligia muito, né? Assim, isso também já foi corrigido na minha vida. Eu achava que era suficiente eu cuidar dos meus filhos. Eu não precisava cuidar de mim. Eu tinha que dar conta de cuidar dos meus filhos e eu tinha que dar conta de deixá-los saudáveis, de fazer a melhor alimentação, de fazer uma rotina perfeita, sabe? E aos poucos eu fui percebendo que eu dormia mal. Minha dor maior é ter colocado minha filha em um berçário quando ela tinha 4 meses de idade para eu trabalhar, há 40 anos atrás. Se eu pudesse voltar, não faria isso. Eu te entendo, Silza. Te entendo com certeza, tá? Maria Aparecida, você quer participar? Você está pedindo para participar, é isso mesmo? Ou foi sem querer? Ah, a Gabriela entrou. Que bom, que bom. Ai, meu Deus. Vê para mim aqui. Vê. Agora que eu não tá aparecendo mais aqui. Não tá aparecendo. Gabi, você precisa aceitar aí, né, o convite. Precisa aceitar o convite para participar. Dói demais até hoje. É o que eu tô falando para você, Silza, que até hoje dói demais para mim também. Gente, eu não estou conseguindo botar ela para participar, não está aparecendo aqui. Mas agora sim, peraí. Pronto. Quando eu falo que não sei, mas é porque estava sumindo a parte de baixo ali. Gabi, entrou. Que bom. Chegamos! Chegamos! Que bom ter você aqui comigo, inaugurando a nossa sequência de lives. Espero que seja uma sequência para falar aí das dores silenciosas da mulher moderna, né? Já falei um pouquinho das minhas dores como mãe e quero que você se apresente um pouco aqui para o meu público. Depois eu posso me apresentar também para o seu público. Obrigada por estar aqui comigo, Gabi. Obrigada pelo convite, obrigada a todas vocês que estão aqui e as que vão chegar também. Quando a gente pensou na possibilidade desse tema, a gente conversou um pouquinho sobre, né? E eu percebo, enquanto terapeuta, que a mulher moderna ela tem algumas dores, né? E uma delas é essa de não conseguir parar. E ter uma médica falando sobre esse assunto é muito relevante, por quê? Porque esse não parar se apresenta em algum lugar, e esse lugar é o corpo, né? Então, quando uma doença se apresenta, não é um vilão, é um mensageiro. E o que essa mensagem veio dizer? E eu entrei um pouquinho atrasada nessa live, inclusive, eu já uso isso como pano de fundo aqui, porque eu já tinha pré-agendado, né, tudo isso com a doutora Ingrid, e eu fui no supermercado aqui ao lado da minha casa. Ela está no Rio, eu estou em Goiânia, né? E caiu a chuva. E aí, simplesmente, eu falei, gente, agora a chuva não para, eu tô a pé, como que eu vou embora para casa, tem uma live às 18, o que eu faço? E a gente entende que a criança, ela pode fazer algo por diversos motivos, mas o adulto precisa de fazer o que tem que ser feito. E eu pensei, na pior das hipóteses, eu vou procurar aqui nesse supermercado o lugar mais silencioso que tem. Eu vou sentar no chão e vou fazer a live. Porque não tem outra opção. Tá? Tem que existir uma opção ali, tem que fazer. O que tem que ser feito, né? E aí o interessante é que essa mulher moderna, ela não para. E ela vai engatilhando coisas, né? Fazendo as coisas no automático. E eu tenho sido convidada para esse lugar. E eu tenho visto que a autoridade, ela passa por esse lugar. Aquilo que você domina, né? Que te dominou algum dia. E aí eu saí para fora do supermercado e falei, vou sentar nesse cafezinho aqui e vou observar a chuva. Não tem outra coisa a se fazer. Eu vou observar e sentir a brisa da chuva. Aí chega uma senhora de mais de 80 anos, Ingrid, e fala assim, tinha outras mesas para ela sentar, viu? Ela diz, posso sentar aqui? Eu falei, pode. Mais de 80. Aí começa a conversar comigo.
E geralmente pessoas nessa idade têm o quê? Uma vasta experiência. Conhecimento, né? É, que muitas vezes nós, com todos os predicados, cursos e afins, não temos. E aí, claro que a conversa dela me encontrou no meio daquela chuva. Aí descobrimos que ela é minha vizinha, um prédio próximo. Aí ela disse, eu vou te deixar em casa. Eu falei, não, mas a senhora vai ter que dar uma volta. A mulher moderna também tem essa dificuldade De de, às aceitar vezes, ser ajuda, né? ajudada. Aí eu falei, mas a senhora vai ter que dar uma volta. Eu posso parar na porta do seu prédio e caminhar até o meu, que é na esquina. Ela falou, não, mas tá chovendo, eu contorno o quarteirão. E aí ela me deixou na porta de casa e foi o tempo exato de ficar minimamente apresentável para essa live. Então, o que eu quero deixar aqui nesse início? Essa mulher moderna tem dores silenciosas e é disso que a gente vai falar hoje. E antes dessa live eu tive esse convite a parar e só observar a chuva, né? E que jeito que essas emoções, doutora Ingrid, se comporta no corpo, como é que uma médica vê tudo isso? Eu estava contando para eles aqui das minhas dores como mãe, primeiramente, né? Como mãe, é, eu faltei durante muitas vezes, né? Foram muitas, porque assim, duas já é muito, tá, gente? Para quem é mãe, faltar o Dia das Mães na escola dos filhos duas vezes já é uma dor que dói até hoje, né? Outra pessoa participante aqui falou: eu coloquei minha filha com 4 meses na creche, no berçário, e isso me dói até hoje. A minha filha já tem 40 anos. Então, assim, são dores que não somem, que ferem a mulher, né? Então a gente tem ali um feminino ferido, porque a mulher, ela historicamente, ela foi criada para criar, né? Para dar suporte aos filhos, à casa, né? E a gente, nessa modernidade, a gente assumiu um outro papel, um papel muito mais masculino, né? De trazer o dinheiro, trazer o sustento para dentro da nossa casa, que antigamente não era feito exclusivamente pelos homens. Então, nós, como mulheres, nós precisamos muito nos policiar para não nos distanciarmos tanto do nosso feminino, do nosso cuidar, né? E não é só cuidar do outro. A gente tem uma tendência muito grande, ainda mais os terapeutas, né, e os médicos, nós temos uma tendência a olhar o outro e querer cuidar do outro. Isso está na nossa essência, né? Só que o que eu ia começar a falar aí agora, Gabi, era o seguinte, que eu, durante muito tempo, eu achava que eu cuidar das pessoas me bastava. Era o que bastava. Eu não precisava cuidar de mim. E a maternidade, ela me ensinou que sobre a frequência, sabe? Porque se a minha frequência não estava boa, os meus filhos não ficavam bem. E quando eu comecei a cuidar de mim, a minha frequência ficou harmônica e os meus filhos entraram em harmonia, pararam de adoecer, inclusive, né? E está escrito na Bíblia: ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que amar a você mesmo, para depois você poder amar o próximo. Até porque nós só podemos oferecer ao próximo o que nós temos. Como que você vai emprestar dinheiro para alguém se você não tem dinheiro? Como que você vai dar amor para alguém se você nem sabe o que é amor próprio? Então, as dores, elas se manifestam mesmo no corpo físico, como fibromialgia, como as doenças autoimunes, que trazem muita dor. E a fibromialgia e a doença autoimune, elas são relacionadas a uma autopunição. Um exemplo, Gabriela tinha um compromisso comigo. Gente, se ela não pudesse vir, o que ia acontecer? Nada. A gente ia remarcar, eu ia falar alguma coisa aqui com vocês, falar, olha, infelizmente a Gabi vai vir outro dia, a gente vai remarcar a live. Mas a gente não se dá o direito de não cumprir o que a gente se determinou a cumprir, né? A gente acha que a gente tem que dar conta. Aconteça o que acontecer, a gente tem que dar conta. A gente não pode decepcionar a outra pessoa, mesmo que a gente precise colocar a nossa vida em risco. Não foi o caso, né? Ela recebeu uma carona, Deus a abençoou, tudo aconteceu no momento certo. Ela se permitiu aceitar uma ajuda, né? E receber uma carona. Ela sentou ali, ela achava que era para ver a chuva, mas era para ser vista pela senhora, porque Deus já tinha programado. O cachorro adora latir na hora das lives. Eu já tinha programado e ele queria que a gente estivesse aqui para falar para vocês.
e tenho certeza que o propósito é tocar o coração de quem estiver aqui para nos ouvir, né? Então, como eu vejo, Gabi me perguntou isso, de que forma eu vejo as dores da mulher moderna? Posso te chamar de Gabi, né, Gabi? Claro, a gente já teve uma conexão tão boa, né? É, pois é. Então, eu vejo na forma de adoecimento, eu vejo na forma de um FAM positivo, fator antinuclear positivo, eu vejo de uma forma de uma dor aqui, olha, nessa região, porque leva o mundo nas costas, então a coluna da mulher moderna, ela dói, sabe? E até eu escrevi, é como aquele sapato alto que você tá doida para tirar, mas você não desce do salto, né? Então, eu vejo nisso, na forma de doenças autoimunes, de fibromialgia, de dores nas costas, muito, uma frequência muito grande. Alguns não sabem, mas muitos sabem. Eu sou pediatra, né? E eu brinco, falo com os adultos, brinco não, porque é verdade, que eu cuido da sua criança interior, a criança interior de cada adulto. Né? Eu virei pediatra, tenho certeza que foi para poder cuidar da criança interior de cada pessoa. Tá? Porque essas cobranças e essas autocobranças, né? Cobranças da vida das pessoas ao seu redor, e a autocobrança, ela vem da infância, ou até mesmo da vida intrauterina. Né? Então, a gente precisa identificar de onde vem isso, essa necessidade de agradar, essa necessidade de só cuidar, essa necessidade de dizer sim o tempo inteiro, essa necessidade de precisar dar conta de tudo, de ser perfeita, né? Eu acho que o sofrimento da mulher moderna é esse, é querer agradar muito todos que estão à sua volta e esquecem da sua essência. Esquecem que você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Então você precisa, o autocuidado, o autoamor, ele não é um egoísmo. Na verdade, você precisa estar bem para você poder oferecer o melhor para os nossos pacientes, não é verdade, Gabi? A gente precisa estar bem, porque a gente troca energia com o nosso paciente. Então, se a gente não tiver um tempo para cuidar das nossas emoções, do nosso corpo físico, nós não conseguiremos estar inteiras para dar o melhor para aquela pessoa que está na nossa frente. Já falei demais, eu falo demais. Eu vou ficar quieta para você poder falar. Não, não falou demais. E olha, ela tocou em dois pontos que nós fomos de um congresso de saúde integrativa muito bacana, né, Ingrid, que foi falando sobre as emoções no corpo, sobre toda essa vivência, corpo, alma e espírito, essa tríade do ser humano, como que a medicina integrativa vê isso, e ela veio do Rio para Goiânia para ministrar uma palestra, inclusive riquíssima na área do autismo, né, TDAH, falou muito sobre todas essas questões da inclusão. E aí, lá pelas tantas, o evento já finalizando. Eu encontro com ela lá no corredor e a gente começa a conversar. De repente, a gente estava numa mesinha e aí ela me solta a seguinte frase: eu virei pediatra para cuidar de adulto. E aí a gente já se conectou, porque quando uma mãe vem para mim, você atende crianças, Gabriela? Eu digo, atendo, mas antes eu te atendo. E aí, geralmente, a consulta é com a mãe, porque a criança é uma somatização daquilo tudo. E aí, quando eu encontro uma médica dizendo isso, eu falei, gente, ela não é normal, então já quero me conectar com ela, né? E aí, de repente, estava a Ingrid lá escorrendo lágrima, eu de cá, eu falei, gente, alguma coisa se conectou. Então, eu acho muito, muito bacana quem vê a ciência além das equações, né? Além de um experimento, a ciência como humanidade mesmo. Então, isso me conectou a ela. E quando ela comenta aí sobre tirar o salto, é tão interessante que um dia eu fiz uma palestra com esse tema, desça do salto. E eu fiz embasado em uma história. Eu saí do consultório e eu atravessei a rua e fui numa lojinha lá no interior, né, na minha cidade natal. Eu fui numa loja de frente ao consultório para comprar uma camiseta. E aí, lá pelas tantas, duas pessoas na loja estavam comentando de uma paciente minha, que tinha acabado de sair do consultório. E elas, porque ela vive de aparência, né? Olha para você ver, ela devia descer daquele salto dela. Não, porque o marido dela trai ela com a cidade inteira. Não, mas por que ela não... Falando sobre uma forma com que elas achavam
que aquela mulher tinha que se portar, descer do salto. E aí, naquele dia, ela tinha estado no consultório. E aquilo me marcou. Porque naquela ocasião, para segurar aquele salto, ela tinha tantas questões emocionais que se aquelas mulheres soubessem o peso daquilo tudo, elas jamais estariam fazendo aquele julgamento. Então, assim, ela precisava tirar os saltos emocionais, com certeza. Mas as pessoas por fora, elas não se dão assim, a hombridade de entender o porquê. E o que a gente está discutindo, trazendo como proposta aqui nessa live? O que está por trás dessa mulher moderna? O que está por trás das nossas resistências? Eu acho muito importante a gente enxergar além do óbvio. O óbvio é o seguinte: por que a mulher tal aceita tal coisa? Ah, por que ela está com tal somatização no corpo? Às vezes a gente julga os efeitos, mas existe uma causa que é muito mais profunda, emocional, física, né, que se apresenta como doença enquanto mensagem, não como uma inimiga. O que o câncer veio nos dizer? Qual é o salto emocional que eu preciso tirar de dentro de mim? E ao passo que, em paralelo, nós, enquanto humanidade, precisamos olhar para as pessoas e entender por que a resistência de não conseguir ser cuidada. A gente precisa ir além. Quantas vezes essa mulher, então, também se permitiu e foi frustrada? O quanto essa mulher... Me lembro da Ana Carolina Jatobá, não. A Ana Carolina Jatobá foi quem matou a garotinha, né? A mãe dela deu uma entrevista para a psicóloga Pamela, falando sobre a dificuldade que ela tem de deixar o controle. E uma das poucas vezes que ela deixou o controle foi quando ela deixava com o pai. Aí a psicóloga Pamela trouxe uma questão de humanidade para ela. Ela falou: como é que eu falo para uma mulher que tem a tendência de controlar, e nas únicas vezes que ela deixou o controle deu errado, como é que eu amparo e acolho a alma de alguém? Então, qual que é a reflexão para mim? Me deixa olhar além do óbvio? Então, na sua área, me deixa olhar além da doença? A gente não pode simplesmente dizer: você é uma controladora, deixa o controle. A gente não pode simplesmente dizer: deixa os pesos da sua fibromialgia. A gente tem que ir mais a fundo. Me deixe te ajudar a compreender o ganho secundário de carregar tanto peso. Como é que você vê tudo isso, Ingrid? Vamos falar de fibromialgia. Eu tenho algumas histórias de fibromialgia do consultório, né? Vou contar uma das histórias que eu acho que vai ilustrar muito isso tudo que você está falando aqui, que é muito verdade, é uma dor mesmo da modernidade. É uma paciente, ela tem 60 anos, 59 ou 60 anos. Ela chegou para mim com fibromialgia, tinha 11 anos que ela tinha fibromialgia. Ela tinha dificuldade até financeira, mas ela se esforçou para ir fazer o tratamento. Sabe? Ela foi à consulta e manteve o tratamento durante 3 meses. Tá? Vinha de ônibus, ela pegava um ônibus meia-noite, ela vinha de madrugada para chegar 8 horas da manhã no consultório. Ela vinha distante, uma outra cidade. Chegava no consultório com um ovo embaixo do braço, que ela trazia. A mãe dela tinha um sítio e tinha galinhas, ela sempre trazia ovo para mim e trazia eucalipto também. Tirava do pé e trazia, que ela sabe que eu gosto de banhos, de escalda-pés, essas coisas mais naturais. Sempre ela trazia, sabe? Mesmo falando: mas você vem de ônibus. Aquela coisa, né, da gente não saber simplesmente agradecer. Né? Eu não queria que ela tivesse trabalho, nem segurasse mais peso, e nem ficasse se preocupando com o ovo que poderia quebrar dentro do ônibus, mas ela fazia questão. Era uma forma dela expressar gratidão, né?
Então, eram 11 anos de fibromialgia. E aí a gente vai fazendo uma volta ao passado, para poder entender por que que ela tem aquela dor, né? Como eu disse, fibromialgia é autopunição. Então, o que eu vejo, o que eu falo, não existe cura sem auto-perdão. Então, a fibromialgia, ela esconde uma culpa muito grande. E aí a gente teve que retornar nessa culpa. A culpa que ela sentia era porque o marido a largou. O marido a largou e ela se sente culpada, olha só. E aí ela teve que assumir responsabilidades que ela não estava acostumada e ela tinha muita raiva, sabe? Ela tinha raiva dele e se autopunia. É uma coisa meio doida, a mente humana é muito doida, né? Muito louca. Muito, muito, muito. Quando a gente conseguiu ressignificar essa raiva, e ela conseguiu, e ela é muito religiosa, inclusive, ela tem muita fé. Eu falei, mas você, assim, vamos olhar de uma forma diferente para essa fé? Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus queira. Você acha que esse homem saiu da sua vida porque não foi porque Deus quis? Então, o que a gente precisa olhar? O que eu tenho que aprender com isso? Deus, sempre está tudo certo. Sempre está tudo certo. Assim como hoje, a chuva caiu no momento certo. Para você ouvir aquela senhora, para você receber uma gentileza. E deu tudo certo, no final das contas. E se você não tivesse conseguido chegar, também estaria tudo certo. Tudo tem um motivo aos olhos de Deus. Não é verdade? Então, o que eu mostro para os meus pacientes? Que está tudo sempre certo. A gente só precisa olhar o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. Isso é uma frase de Axis, que eu tenho formação em Axis também, então eu uso muito as frases de Axis para conseguir mudar a forma como os meus pacientes olham para a vida. E aí eu falei, tá bom, mas o que era bom de ter o marido perto de você? Aí ela foi falando, nada. Não tinha nada de bom, mas ela queria que o marido estivesse lá perto dela, entendeu? E o que você ganhou com ele saindo de perto de você? Ah, eu ganhei mais liberdade, né? Mas ela tinha raiva, porque foi ele que saiu e não foi ela que mandou ele sair, entendeu? E aí ela se punia porque ela não era perfeita e o marido a largou, e ela sentia raiva do marido, entende? E quando a gente começou, ela começou a olhar para outra janelinha, sabe? Tá olhando para essa janelinha que eu mandei, eu consegui fazer com que ela olhasse para essa janelinha da parte boa, a janelinha das coisas ruins e a janelinha das coisas boas. Ela começou a olhar para a janelinha das coisas boas e o que aconteceu? A fibromialgia acabou. Acabou. Aí eu falei, agora você vai arrumar um namorado. Eu falando para ela, e ela arrumou um namorado. Você acredita? Ela arrumou um namorado, aí veio com o filho se consultou também, falou, nossa, eu quis te conhecer, porque foi uma transformação na vida dela. Mas a transformação foi exatamente essa, gente. Não existe, toda cura é uma autocura. Foi ela que se curou. Eu só falei para ela olhar para um lado, e não para o outro. Entendeu? Eu só mudei o ângulo de visão da vida dela. E isso foi suficiente para ela conseguir se perdoar, se amar, se respeitar como ser humano e como mulher e se sentir merecedora de receber amor novamente. De dar amor e de receber amor. E do amor, e ela achou um namorado maravilhoso que ela, no consultório, nossa, eu não sei o que eu fiz para merecer tanto bem. Eu falei, você fez porque você passou a se amar, você entrou na frequência do amor. Então, quando você se ama, Deus só fala assim pra gente. Se você fala amor, ele fala assim. Se você sente medo, ele também vai falar assim. E ele não fala assim porque a gente pede. Ele fala assim porque a gente sente. Então, os nossos pensamentos, eles atraem. Eles dão uma frequência. E os nossos sentimentos, eles materializam. Então, se ela está recebendo amor, é porque ela foi capaz de se amar e de dar amor. Sabe? Então, o meu trabalho no consultório é fazer com que as mulheres que sentem dores passem a se perdoar e a se amar e a se dar o direito de serem felizes, sabe? Então, eu acredito muito que o nosso papel, quanto terapeutas, né, porque eu me incluo nesse, eu falo assim, gente, eu sou mais terapeuta do que médica, atualmente. Eu faço a prescrição lá, mas o trabalho vai muito além disso, tá? A gente palpa parte do corpo. Eu posso até contar uma história depois do menino, que hoje foi ao consultório, tá? Um menino de 10 anos foi ao consultório, mas eu vou deixar você falar, depois eu conto essa Não, história. eu quero ouvir essa história. Você falou algo muito interessante que a gente conversou aquele dia.
Eu percebo, enquanto terapeuta, que as pessoas até perdoam outras. Elas têm Nossa, dificuldade de se perdoarem. Elas conseguem liberar o agressor e o ofensor da vida delas. Mas elas têm dificuldades de se auto-perdoar. O maior perdão é esse. Porque quando a gente... Final de ano é importante falar isso. A gente chega no final de ano, tem uma sensação coletiva. Quase que uma hipnose em massa, onde a gente começa a fazer balanços anuais, projeções futuras. E nesse balanço nem tudo bate. As contas às vezes não bate. 2 mais 2 para você virou 15. Para mim virou 2, para o outro virou menos 52. E na emoção é desse jeito. Não tem conta matemática, não tem equação perfeita. É depende. Ah, porque para mim eu me sinto profundamente amado quando alguém diz que me ama. Para o outro não é essa mesma equação. Ele sente quando a funcionalidade do dia dentro de casa está batendo com aquilo que ele espera. O outro se sente pertencente, se sente amado quando é tocado. Às vezes você não gosta de toque, você gosta de palavras, por exemplo, de norte através de uma frase, de uma orientação, né, de uma reflexão nos seus dias difíceis. Então, assim, nós amamos de formas diferentes, né? E no final do ano, eu observo que essa equação começa a se montar. E a gente começa a se cobrar, as pessoas começam a auto se culpar, né? No final do ano tem essa energia de balanço de vida. E às vezes a gente tem que se perdoar. E a gente precisa olhar e observar as coisas que a gente esperou, as coisas que a gente conseguiu se autogovernar. E eu tenho visto que eu tenho sido chamada e apresentada ao autogoverno todos os dias. Essa semana aconteceu umas 5 coisas para que o autogoverno não acontecesse. E eu precisar de olhar para a situação e dizer o seguinte: existe um autor que fala: quem governa as emoções controla o ambiente. Então, assim, se alguém é capaz de roubar o seu equilíbrio emocional, ele te governa. Em qualquer lugar, nos negócios, em casa, numa amizade. Então, para falar sobre isso, a gente precisa viver isso. E para viver isso, a gente precisa de passar pelas experiências para poder ter o autogoverno, que é impressionante, né? Então, a vida nos apresenta uma mensagem que a gente precisa aprender. Então, qual é a mensagem, né? E essa história do garoto, depois eu quero te perguntar sobre vícios. Não me deixe esquecer, porque tem uma história que me chegou, eu também preciso falar sobre isso. isso que você falou agora é muito profundo e eu me vi nessa situação, sabe? Quando eu não cuidava de mim, o caos da minha casa me governava. E eu não tinha paciência, eu não tinha sabedoria para lidar com aquela situação com as crianças e tudo virava um caos. A partir do momento que eu comecei a olhar para mim e ter um melhor, eu acho que assim, o autocontrole é muito difícil de você atingir um autocontrole o tempo inteiro. Mas se você tiver um mínimo de discernimento, um mínimo de gestão sobre as suas. Né? Uma gestão mínima das emoções, você consegue não entrar naquela frequência e aí realmente você governa o ambiente, você domina o ambiente. E aí eu passei a dominar o ambiente da minha casa com a minha frequência, sabe? Eu não estou falando que eu sou perfeita, eu não estou falando que, assim, eu não me descontrolo em determinados momentos, não é nada disso, eu também sou humana. A diferença é que nós estudamos a mente. Então, nós sabemos os nossos próprios gatilhos, até porque a gente precisa usar isso com os nossos pacientes. Então, a gente acaba tendo um autocontrole melhor, a gente acaba tendo uma gestão das emoções. Inclusive, eu tenho um curso sobre isso, gestão das emoções e controle do estresse, a gente falou, né, sobre isso também. Falamos. E aí, vou falar desse menino de hoje, tá? O menino de hoje foi o seguinte, ele veio por conta de uma asma, para vocês verem como o corpo fala, né? E até numa criança.
Ele tem 10 anos e o pai dele morreu quando ele tinha 1 ano de vida. E a mãe nunca mais teve um outro relacionamento com um homem, né? Não voltou a se casar. E logo depois o avô dele morreu também, o pai da mãe, que era com quem ele tinha contato. Então ele perdeu a referência masculina. O que que ele fez? Ele assumiu. Eu sou o homem da casa. Entendeu? Então ele tem uma. Eu sou da medicina chinesa, né? Então a gente olha muito para a língua. A língua muito roxa. E a asma, o que que é? É tristeza. Aí eu massageio pontos dele aqui, ele fala, nossa, estou me sentindo mais leve. Então, a asma dele tem relação com a tristeza da perda. Então, o que que eu precisei cuidar? Como que eu vou resolver essa asma? O garoto usa bombinha, usa um monte de coisa. É esse caminho que eu vou seguir? Gente, o garoto teve uma perda, ele assumiu a posição de homem da família, homem da casa, sabe? Ele é super colérico, controlador, porque qual é o papel do homem? Né? Não é gerir a casa. O homem não é o chefe da casa, da família, não é o chefe da família num casamento, né? Numa família, o homem é o chefe da família. Né? Eu falo isso para o Roberto, você que é o chefe da família, graças a Deus. Eu posso ser aqui Você é o a mulher. comandante. Exato, entendeu? Existe essa hierarquia que é histórica, está no nosso DNA isso. Não é porque eu quero, não é porque eu sou machista, não é nada disso, tá? É simplesmente porque é, né? Esse é o papel do homem dentro da família. E aí ele assumiu esse papel. Inconscientemente, a mãe nem tinha percebido nada sobre isso. Falei, olha, primeiro a gente vai trabalhar o luto desse pai, tá? Você vai massagear ali aqueles pontos de acupuntura que tem relação com a tristeza. E você, quando você estiver usando os óleos essenciais, que eu adoro também, para massagear esses pontos, você vai falar para ele que ele pode expandir o pulmão dele, que ele pode ser criança, que ele tem 10 anos de idade, que ele vai ter a família dele, que é aquela ali, ela é a mãe dele, e ele é o filho dela, para ele voltar para o lugar dele. Entendeu? Ele assumiu o papel, não sei se do pai dele ou do avô, que ele começou até a querer mandar na mãe. Entendeu? Então, assim, se confunde às vezes o papel do pai e do avô, né? Dominando a mãe. Um garoto de 10 anos. E aí essa tristeza traz essa asma. Então, o meu ponto de tratamento para essa criança foi tratar a emoção. Eu preciso tratar. Ele precisa fazer o luto do pai dele, trabalhar o luto do pai dele, sabe? Então, a gente pode fazer isso através de doin, de tuinar, de massagem dos pontos de acupuntura, sabe? Pela própria mãe. É claro que eu usei algumas homeopatias, porque as homeopatias elas também têm esse potencial de tratar as questões emocionais. Então, eu só trouxe isso para ilustrar como o corpo fala, como a doença ela vem dar um sinal. E o nosso papel como terapeutas, os médicos deveriam, todo médico deveria ser terapeuta, é conseguir decifrar por que não foi resolvida a asma desse menino. E ninguém sabe da origem. E a origem da asma dele é uma tristeza, porque ele perdeu o pai. Falo, quando você pensa no seu pai, o que você sente? Tristeza. Isso. Aí eu palpo os pontos, tristeza. Isso se Isso que mostra. isso que a doutora Ingrid está falando, para você que não entende a medicina chinesa, eu também tenho alguma experiência nessa área. Cada órgão para a medicina chinesa, que não é uma medicina que apenas medica, ela é uma medicina que previne, que trata, para cada órgão, ela faz uma referência para uma emoção. Então, quando a gente vai fazer muitas vezes anamnese no consultório, a gente pergunta o que você tem de psicossomatização no corpo de doença. Ah, eu tenho pedra na vesícula. Ah, eu tenho refluxo. Eu tenho enxaqueca, eu tenho gastrite, eu tenho doenças aqui pulmonares, porque a sua doença conta a emoção para a medicina chinesa, né, doutora Ingrid? E aí a Ingrid, enquanto médica, vê o quê? O corpo se apresentando realmente, enquanto ciência, o, o quanto aquela emoção está falando por trás. E aí eu me lembro de algo. Esses dias atrás, uma pessoa me disse assim, a fulana fez todas as quimioterapias do hospital tal. A minha pergunta é, doutora Ingrid, e a quimioterapia da alma, quantas que fez? Uma paciente, essa paciente cometida pelo câncer, ela foi profundamente espancada pelo marido.
profundamente. Ele ia para a casa de prostituição e ele ficava com as mulheres lá e ele chegava em casa e dizia: hoje eu fiquei com tal pessoa. Hoje eu fui pro bordel, hoje eu fiquei com várias mulheres. Toma banho que agora eu quero ficar com você, porque a minha mulher é você. Detalhe, ela guardou isso. Se você perguntasse para ela, como que é seu marido? Ela diz, ele é ótimo. Enquanto terapeuta, eu percebo que por mais difícil que seja a dor, eu preciso olhar para ela. Eu preciso encarar a dor, eu preciso nomear a dor, eu preciso deixar que ela saia em forma de palavras. Eu preciso verbalizar a dor que tem dentro de mim, ou ela me consumirá viva, inclusive através de doença, porque a doença veio me dizer, você precisa colocar para fora. Então as pessoas elas correm de nomear a situação como ela é. Você precisa de dizer, não, eu não tive um marido ciumento. Eu tive um agressor. Eu não tive um pai extremamente ciumento. Não, muitas vezes eu tive um pai frio, calculista, desamoroso, que não me deu colo, que não me ouviu. Eu preciso verbalizar isso. Eu não posso contar uma historinha para minha vida inteira, porque a doença vem, conta para uma médica e conta para uma terapeuta que é só história, uma fábula, que você caminha sobre ela e que te adoece e que te rende. Com tamanha dificuldade de sentar de frente ao espelho da alma e dizer, eu sou Gabriela, venho de tal lar, eu tive tudo isso aqui e eu não tive isso. Me faltou. Me tive em abundância tais fatores, me faltou outros. E diante disso tudo, tem uma coisa que eu posso fazer, me resgatar. Da minha própria história. Todo mundo tem algum resgate a ser feito. Impossível. Doutora Ingrid, esses dias recebi uma empresária muito bem sucedida, franquias no Brasil inteiro. E ela disse assim, fui no seu evento, Costurando Emoções, que é um pré-save que a gente faz do meu livro, que eu vou lançar o ano que vem, porque todo mundo tem alguma coisa para costurar. Não tem ninguém com um vestido inteiro, sem retalhos, sem algum remendo. Não existe essa história. Não vi ainda no consultório alguém que não precisa de costurar nada. E aí ela me diz assim, fui no seu evento, achei incrível tudo. Só que assim, eu vejo que eu não tive essas dificuldades dentro de casa. Eu não tive dificuldade com mãe, não tive dificuldade com pai. Meu pai e minha mãe teve um casamento bem sucedido, gente. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter vida desgraçada, não. Que todo mundo tem que ter um trauma absurdo que te salta ao ar. Não. Algumas pessoas vão ter uma dificuldade maior, sim. Algumas pessoas vão ser milagres ambulantes, que você olha e fala, como ela deu conta de superar isso até aqui? Né? Mas, por mais que os seus pais tiveram um casamento incrível, você tenha uma vida abundante, alguma coisa, algum resgate, a gente tem no meio desse caminho. A prepotência de dizer, porque até Bert Hellinger dizia, se não há nada o que ser construído na vida, você está pronto para partir. Enquanto a vida, há reconstrução. E lá no meu livro eu cito essa frase e disse, Bert diz que enquanto a vida há reconstrução, eu digo, enquanto a vida há costura a ser feita. E aí ela disse para mim, doutora Ingrid, foi atropelando as palavras assim, porque eu não tive isso, porque eu não tenho essa dor, porque eu não tenho essa, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Eu tô querendo fazer sua mentoria comportamental, mas eu não tenho muito tempo. Aí ela começou a contar tudo que ela tinha que fazer até o final do ano. E aí ela não consegue parar, porque aí eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho uma coisa... Atropelando. Ela não tem nenhum problema. Ela só não consegue parar as empresas. Entende?
Para nem Ela só olhar para os não, problemas, né? ela não consegue fazer isso. Mas ela não tem nenhum problema. Olha, vou te falar, eu já peguei pacientes assim. Aí você palpa o corpo da pessoa, você olha a língua, você sente o pulso e você descobre um monte de coisa. Eu falei, não, olha só, tem um monte de coisa aí debaixo do tapete que deve ter sido tão grave que a tua mente apagou. Você nem consegue ter consciência do que aconteceu. Porque se o corpo está falando alguma coisa, né? E se ela foi parar nessa mentoria, porra, o que ela está fazendo no teu consultório, então? Né? Se ela não tem nenhum problema, não tem nada para ser costurado, né? Então, se foi parar nas nossas mãos, é o que eu falei no começo, não cai nenhuma folha da árvore sem que Deus queira. Então, se Deus quis que ela fosse até você, o que será que ela foi descobrir ali? Essa daí deve descobrir muitas coisas ainda, né? E aí vai começar a poder viver a vida e fazer o que ela quer da vida, né? Porque, pelo visto, ela vai no automático só. Eu vou ler o que as pessoas estão escrevendo aqui pra gente, ó. A Cecília escreveu que estava lá no congresso e adorou a minha palestra, Congresso Despertar da Cura. Deixa eu ver aqui, ó. Uau, é exatamente isso. Eu acho que ela estava falando quando você estava falando. Trazer o acolhimento para as pessoas é muito importante. Na terapia, fui curada da fibromialgia. A Eva está falando, muito maravilha, maravilhoso. A Nilda está dando boa noite. O Alberto está falando, o Alberto é meu marido. E eu sou demais e ele me ama. A minha irmã precisa muito dessa cura emocional para curar a fibromialgia. A Exatamente. Elaine passou comigo essa semana algumas situações de autogoverno. E aí eu lembrei de Provérbios que diz o seguinte: mais vale, na verdade, Provérbios diz o seguinte: é melhor o paciente do que o poderoso, mais vale o autogoverno do que conquistar cidades inteiras, reinados inteiros. Eu e a Elaine passamos por algumas coisas essa semana. Eu acredito muito nisso, nessas suas palavras. Eu acho que a evolução, eu percebo isso assim comigo, né? O que que eu acredito que é uma evolução espiritual? Evolução de nós como seres humanos aqui. É a gente conseguir ter autogoverno. Exatamente, isso. A Alberto estava lembrando aqui que tem muita aula minha no YouTube sobre fibromialgia, quem quiser assistir. Nada acontece sem um propósito. A Lígia, que é uma paciente, falou. A Magali está falando, Deus é bom o tempo inteiro, é isso mesmo. A vida é justa e ela só está esperando por você. Na verdade, Deus é justo o tempo todo. Ele fala assim para a gente o tempo todo. Então, a vida é justa. Ela só está esperando que a gente olhe para ela e viva, né? É isso mesmo. Doutora Ingrid, queria te perguntar sobre vícios, porque hoje me chega a seguinte história. Um médico que está viciado em jogos, com uma dívida altíssima nos bancos, gastando tudo em jogos, todo o dinheiro da medicina. E aí a pessoa me chega me contando alguns gatilhos dele. Não conheceu o pai, assim, não tem contato tanto com o pai, conheceu o pai, mas não tem uma vivência próxima ao pai. A mãe sempre se preocupou com a vida profissional e o filho então ficou desamparado de ambas as partes, mãe e pai. E hoje ele se vê diante desse vício. E aí, quando ele vê que gastou tudo e contraiu uma nova dívida, ele fala, inclusive, em tirar a vida. Resumindo, com o vício tem um fator também que a dopamina se eleva todas as vezes que ele começa a jogar, certo? Então, a adrenalina vai lá em cima. Então, se torna algo que não é só emocional, né? Se torna uma adrenalina no corpo. Como que a gente lida? Como que você vê isso enquanto médica? Como tratar o vício? Porque é o mesmo vício da pornografia, certo? Sim. E do cigarro e de outras coisas mais, né? Então, talvez eu não consiga te responder como médica. Eu até sei, tá? Segundo a medicina, os vícios eles são curados, né, com tratamento medicamentoso.
né? A gente usa muito naltrexona para fazer esses tratamentos, tá? É um medicamento que ele diminui esse aumento de dopamina quando a pessoa vai fazer algo que tem o vício, então ele não vai ter o mesmo gatilho para continuar fazendo. Mas esse paciente, a gente precisa olhar para a gestação. Como foi essa gestação? Por que ele não se permite ter dinheiro? Porque ele tem dinheiro e gasta. Então ele não fica com o dinheiro. Ele não enriquece, né? Ele não prospera. Ele prospera e gasta, prospera e gasta, prospera e gasta. Então a gente precisa que ele se dê permissão. Isso passa também pelo auto-amor e pelo auto-perdão, né? Deve ter alguma questão aí da relação com o pai, com a mãe, deve ter alguma relação aí. Eu faria constelação familiar para ele, porque a gente precisa olhar para essa família. O que aconteceu nessa família? Por que ele não se permite? Será que os pais eram muito pobres e ele se identifica com isso? Será que o pai tinha um vício e ele está seguindo os caminhos do pai, né? Fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia? Eu investigaria isso, tá? Esse ponto de vista. É claro que a naltrexona, muitas vezes, ela vai ajudar aquele paciente num primeiro momento. Enquanto ele está fazendo o tratamento terapêutico, ele pode usar medicamento, tá? E até mesmo alguns suplementos, como, por exemplo, a L-teanina. A L-teanina eu amo, é um aminoácido, eu adoro. Ele serve para TDAH, ele serve para o autismo e ele serve para diminuir a ansiedade. Muitas vezes, antes da pessoa fazer o vício, né, ir lá jogar, ela sente uma ansiedade, uma necessidade. Então, a L-teanina, ela vai baixar isso e acaba diminuindo essa necessidade dele ir lá aumentar os níveis de adrenalina e de dopamina, sabe? Eu, Isso faz eu sentido estou para você? Faz, eu estou te perguntando isso porque a gente não pode simplesmente olhar para o ser humano fragmentado. Ah, não, tudo é emocional e cura com a terapia. Não. É porque quando aí eu olhei, eu falei, olha, né, foi uma pessoa da família que me procurou. Eu disse, olha, com vício a coisa muda um pouco, porque tem adrenalina, tem dopamina, né, tem outros fatores aí envolvidos. E aí falei, ainda vamos falar sobre isso numa live com uma médica, né? Porque só que eu percebo também que pode injetar qualquer medicamento que for, enquanto não tiver um encontro com as emoções, não sai disso. Então, o ser humano não é uma receita de bolo. Não é isso. É o ser humano olhado de forma individual, onde a gente observa, olha, tem dopamina na situação. Olha, tem a ciência, mas tem a emoção. Aí ele traz outro fator. Olha, a, a pessoa da família dele foi muito sábia. Ele, olha a fala dele. Eu não vejo um propósito de vida, eu não tenho fé com as coisas. E a gente tem que ter, né, uma fé, tem que ter alguém. Aí a tia diz assim, para algo acontecer no campo da fé, a gente une uma fé com a outra. Eu estou aqui. Se eu tiver mais um, a gente tem uma ascensão dessa fé. Você vem comigo? Porque eu vou colocar a minha mão e você coloca a sua. E a gente caminha junto. Então, no meio de um vício, ninguém mais acredita no viciado. Então, a gente vai de encontro à autoestima. No meio de um vício, eu me deixei. E todo mundo me deixou. E aí eu me lembro de um médico, Ingrid, lembrei aqui agora. Esse Ele ponto que disse, você tocou agora, só esse negócio assim, se ele se sente deixado e abandonado, você precisa buscar onde que ele se sentiu deixado e abandonado lá na infância, né? O pai ele se foi separou deixado da a mãe vida toda. Foi a deixado a vida vida toda. toda. Então agora ele está se abandonando, né? Isso, Só repetindo padrões, né? exato. Então precisa de medicamento. Precisa de medicamento e precisa de muita terapia. Uhum. Exato. Depois nós vamos falar desse assunto, tá? Às vezes é um caso para você, que é médico, entende? E a missão dele deve passar por isso aí. Vai ser médico para entender que precisa ser médico da alma, né? Porque ele tá lá seguindo a vida, os plantões. Mas é aquele mesmo caso que eu te disse da quimioterapia. Fez todas as quimioterapias da alma, entende todas as técnicas científicas,
mas enquanto não fizer a terapia da alma, não tem jeito, né? Quimioterapia da alma. Me lembrei de um médico que ele disse que chega uma paciente, esqueci o nome dele, tá aqui nas redes, inclusive incrível. Chega uma paciente com câncer de mama para ele, ele fala, está muito avançado, temos que fazer cirurgia semana que vem. Ela disse, eu não vou fazer. Câncer pode me levar. Ele diz para ela, dia tal, segunda-feira, 8h30 da manhã, sua cirurgia está marcada, eu te encontro na cirurgia. Ele chega para a cirurgia, ela foi? Não, ela não foi. Ele liga para ela e diz, vou remarcar a sua cirurgia para semana que vem, tal hora e tal horário, estou te esperando. Ela diz, eu não vou. Ele falou, estou te esperando. Pela segunda vez ela não foi. Ele marca pela terceira e última vez. Eu estou te esperando. Dia tal, tal hora, na sala de cirurgia. Eu vou te operar. Ela comparece. A cirurgia acontece, termina a cirurgia, ele leva buquê de flor no quarto para as pacientes dele. Chega lá, ela entra em crise de choro. E diz o seguinte, eu nunca fui vista dessa forma, ninguém nunca insistiu comigo. Eu não acredito, por que você insistiu comigo? Ele disse, esse é o mínimo da vida. Deus está insistindo com a humanidade desde o dia que ela foi criada. Como é que eu não insisto em um paciente? Essa é a minha missão. Então, assim, eu não sei se você que está aí na live foi visto, compreendido, né? Se a sua doença foi vista, se a sua psicossomatização foi reconhecida. Mas se ninguém reconheceu, em algum momento eu preciso ter o autogoverno nessa história. Eu preciso ver. Né? Ó, tem uma pergunta para você. Como entender quando precisa governar? Aproveitei que você falou de autogoverno. Como entender quando precisa governar? Eu diria que quando a mesma situação se apresenta de formas repetidas para a gente, é igual tarefa na escola, prova na escola. Não porque a gente vive uma vida tentando tirar 100 ou precisa tirar 100 o tempo inteiro. Mas existem lições que a vida vem entregando. Né? A vida apresenta situações repetitivas. Quando a vida está me apresentando uma situação, ela quer me dar uma oportunidade. Neste caso, que eu contei agora de várias situações que me aconteceu essa semana, autogoverno. Amanhã tem uma palestra sobre isso, uma experiência sobre isso. Como é que eu poderia ser governada por alguém desequilibrado perto? Eu precisava gerir isso, né, para governar a mim, e quem governa a si, governa o ambiente. Então, se a situação te apresenta repetidas vezes, você precisa olhar para isso. Né? Sim. E aí tem uma outra pessoa que escreveu, perguntou se a live vai ficar gravada, eu falo que sim. E tem uma pessoa que está falando aqui, ó, como conversar com um filho adulto que precisa muito de terapia e não aceita. Ele é médico e acha que não precisa. Então, Sônia, ele é adulto, ele já é dono da vida dele. Ele precisa enxergar. Nós resolvemos as coisas para os nossos filhos quando eles são crianças. Quando eles são adultos, ele vai ter que tomar as rédeas da vida dele e uma hora a vida vai mostrar para ele que ele precisa. Né? Não adianta mais você ficar sofrendo, tá? Porque isso vai fazer mal a você por conta do seu filho, que é médico, é um cara com certeza que já estudou muito, é inteligente. Então, assim, Deus vai mostrar para quando realmente ele precisar, a hora dele vai chegar e ele vai se deparar, né, com a necessidade de governar. O que você acha disso, Gabi? Jung diz que até que a dor seja insuportável, ninguém muda. Se a dor é suportável para você e para o seu corpo, não tem muito o que fazer. Agora, tem outra questão. Quando eu vou conversar com alguém, eu preciso entender perfil comportamental, porque dependendo dessa semana, acho que ela até está aqui na live, uma pessoa chegou para a mentoria comportamental e ela dizia assim, estava com muita dificuldade com o marido. Aí nós fomos entender os perfis dela, do marido. Aí no final da sessão foi bem bacana e ela disse para mim, olha,
eu aprendi o perfil dele, eu aprendi o meu. Eu não me deixo ser governada mais pela emoção desconstruída do outro. E eu aprendi de que forma que converso com ele. Que cada perfil ouve de uma forma. E detalhe, tem gente lá nas linguagens do amor que nem ouve com os ouvidos, ouve com as mãos. Você vai gritar, gritar, gritar com a pessoa, ter todos os argumentos, ela não ouve, mas se você encostar. Aí eu pergunto, Ingrid, qual que é o perfil comportamental do filho? Não, não sei o que é isso. Do marido? Não, não sei. Não, e a linguagem? O que é isso? Eu falo, gente, como é que vocês conversam? Como que vocês lidam? Vocês não sabem o arroz e o feijão da linguagem do povo. Então, assim... Aí, então tem que aprender o perfil do filho, pode ser que tenha uma forma dele se convencer. Eu estou falando disso porque médico é um bicho difícil. Eu sei que não é fácil a gente conseguir convencer um médico de que ele tem que fazer alguma coisa da área da saúde. Entendeu? Então, assim, não é fácil, Sônia. Aí ela tá falando a mesma coisa. Meu filho também teve perda do pai na adolescência e é o primogênito. Ainda tem essa questão aí emocional. Entende? A gente precisa, assim, ele precisa querer, né, se abrir para poder. É isso, enquanto a dor for tolerável, né, a gente não vai conseguir tratar. Boa noite, cheguei amando. A Mônica falou aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, mas acho que não tem mais nenhum comentário. Muita gente está assim no automático. É isso aí. Doutora Ingrid, nem perdi. Ingrid, qual que é a psicossomatização que você mais recebe no consultório dessa mulher moderna? Eu acho que é a fibromialgia. A fibromialgia ela tem muita origem psicossomática, sabe? Não tem um lugar certo, a dor migra, sabe? É dor na carne toda, sabe? É uma autopunição o tempo inteiro. Então, assim, o que eu mais trato hoje é fibromialgia. E, em segundo lugar, a dor lombar, dor na coluna, de forma geral, sabe? Que é por conta do peso da vida. A vida está pesada, ela está resolvendo os problemas de todo mundo. Eu contei num vídeo, eu fiz um vídeo contando de uma paciente, de uma senhora que tinha uma dor na coluna insuportável. E aí, o que tinha acontecido? Uma filha dela, que já era mais velha, tinha se casado, se separou do marido, teve uma filha, se separou do marido e foi morar com ela de volta. E aí resolveu que ia fazer faculdade de medicina. Só que a faculdade de medicina são 6 anos e a gente estuda o dia inteiro. Então é muito difícil de você conseguir trabalhar, né? Quando você arruma um emprego, não é um emprego que paga tão bem, né? Então ela foi fazer medicina, a moça, a senhora, conversou com o pai da menina, o ex-marido, e aí ele falou assim, não, a gente tem que apoiá-la, nós temos que apoiá-la. Tá bom. Aí ela falou, então tá, se matricula, seu pai vai me ajudar a pagar a faculdade, nós 3 pagamos a faculdade. Aqui no Rio, uma faculdade de medicina custa 15 mil reais por mês. Nossa, mais caro aqui. É um valor muito alto, né? E aí o que aconteceu? A mulher do ex-marido não permitiu que ele pagasse nada. E ela resolveu arcar com essa despesa. Só que ela estava querendo fazer o quê? Curtir a vida, viajar com as amigas, passear. E o que ela se viu fazendo? Gastando o dinheiro todo dela para pagar a faculdade e tomando conta da neta. Que vida que essa mulher passou a ter? Nenhuma. O que aconteceu? O peso da vida se manifestou todo na coluna dela. E ela com uma dor na coluna muito forte. Só que ela não tinha me contado essa história na consulta médica. Quando eu fui começar a parte terapêutica, é que ela foi me contar essa história. E aí você entra ali, você altera o estado de consciência e o que tem que se manifestar, se manifesta. Eu falei, então é isso. A sua dor é por isso, mas você tem que encarar isso de uma forma diferente. Você tem que entender que foi uma escolha sua. Assim como pode ser uma escolha sua, falar para ela, filha, não estou dando conta. A partir do mês que vem, eu não pago mais a sua faculdade. Ou você conversa com seu pai, ou você se vira, ou você tranca a faculdade. Você tem que entender que essa é uma escolha. E aí, quando a gente mostra para a pessoa que ela está escolhendo, ela se tira da situação de vítima e se coloca na situação de protagonista. E às vezes, só dela enxergar que ela escolheu isso, acabou. E Entendeu? vem cá, teve medicação? Não, eu não uso medicação. Eu só uso, Não, assim, peraí.
Você tratou uma dor na coluna e na lombar sem nenhuma medicação? Não, sem nenhuma medicação. O que eu faço, não, sim, sem nenhuma medicação. Eu faço terapia neural, né? No consultório. A terapia neural a gente usa a procaína. A procaína é 0,7%. Que não é uma Uhum. medicação porque ela é metabolizada em segundos. Ela não faz efeito no corpo físico. Ela faz efeito equilibrando o sistema nervoso autonômico e acessando situações que ficam no subconsciente ou no inconsciente. Entendeu? Ela modula o sistema. Então, eu coloquei umas 5 gotinhas da procaína, 0,7%, ou seja, 99,3% é soro fisiológico. Vem cá, tá, é injetável. Não, foi embaixo da língua, gotinha. Mas ela é injetável também. No tratamento, eu faço injetável, tá? Em determinados pontos do corpo e pode ser até venoso, tá? Mas ela é metabolizada em minutos. Ela não atua no corpo, ela atua no sistema nervoso só. A frequência Karine, dela. a Karine tá aqui na live, deixa eu até falar para ela. A doutora Ingrid está falando sobre uma dor na coluna e na lombar que foi tratada praticamente sem Olha só, medicação. mas eu já tratei sem remédio nenhum, mesmo, tá? Eu tinha uma paciente, tenho uma paciente que ela mora nos Estados Unidos. Não tinha como fazer nada nela, estava à distância, né? Ela tomava, assim, uns 20 medicamentos, várias doenças autoimunes, olho seco, fibromialgia, Sjögren, hipotireoidismo, tudo. Ela tinha tudo, e muitas dores no corpo todo. Ainda tem autismo. E aí eu falei, você tem que fazer terapia toda semana. Aí a gente conversando, e ela vinha para o Brasil em 2 meses. Aí eu pedi os medicamentos dela, chegaram no consultório, ela só pegou os medicamentos, medicamento que eu digo é suplemento, tá? Homeopatia e vitamina mineral, não é remédio da farmácia. Uhum. Acabou. Ela É não tinha. incrível Quando ver ela uma chegou médica aqui, falar isso. quando ela chegou aqui no Brasil, ela já não tinha mais dor, entendeu? Nenhuma. Ela foi encontrar a família dela, que era o gatilho, né? Ela tinha um problema com o corpo dela, inclusive, porque a família, as irmãs dela, ela tem um quadril largo, um bundão, um corpão violão, e as irmãs dela e a mãe criticavam o corpo dela, entendeu? E ela ia para um casamento, ela não via a família há um tempão. Eu falei, essa vai ser a prova de fogo para a gente ver que você, de fato, melhorou tudo que você tinha. E foi, entendeu? Outra coisa, na sua visão, psoríase na ponta dos dedos, ficando ferida.